Agora sim, a Ubra Canoas realiza o Sarau das Nações. O evento vai homenagear a Espanha. Por isso, quem está conosco aqui no Conexão RS é a assessora de Relações Internacionais da Ubra, professora Andrea Taides, e o cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre, José Pablo Alsina. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Graças. Muito bem, gente. Vamos falar sobre a Espanha, né? O espanhol da Espanha me fascina com o seu sotaque, né? Diferente do espanhol aqui que a gente conhece dos uruguaios, argentinos, enfim. Cônsul, seja bem-vindo, viu? Vamos entender, então, por que a Espanha foi escolhida agora nessa 7ª edição? A Espanha foi escolhida porque nós estamos, né, comemorando os 400 anos de morte de Cervantes, e aí eu penso que o cônsul ele pode dar mais detalhes, porque o governo espanhol está tendo várias iniciativas, né, cônsul, comemorando, né, esse escritor que todos nós curtimos, né? Então, esse foi o mote, porque o Sarau ele sempre escolhe um país, mas aquele país que naquele ano tem uma data comemorativa. Sim. Então, cônsul, no mundo inteiro, a Espanha está fazendo esse esforço para lembrar Cervantes. Efectivamente, no? Cervantes é, sem dúvida, dos nossos grandes ativos na cultura universal, no? Dentro da língua espanhola e dentro da literatura em geral. No? De fato, você deve pensar que, por exemplo, o Dia Internacional do Livro comemora precisamente a data do enterramento de Cervantes e de Shakespeare, ou você pode pensar também que o livro mais conhecido, não o único, mas mais conhecido de Cervantes, que é o Dom Quixote, foi eleito por o Comitê de Literatura do Prêmio Nobel em 2011 como o melhor livro de ficção do mundo. Não? Então, digamos, o equivalente de Camões para a língua portuguesa, ou de Shakespeare para a língua inglesa, ou de Dante para a Itália, é, sem dúvida, Cervantes, e por isso, de alguma forma, um patrimônio da humanidade. Não? Então, a Espanha está organizando muitas atividades em todo o mundo para comemorar esse aniversário. O cônsul pediu, a gente pode botar na tela para que um site fosse apresentado. Só um minutinho que o pessoal já está botando. Aqui está na tela, né? Uhum. Você pode explicar aqui, a gente vê, né, a conexão. Sim, aí está aqui. Falando aí da biografia de Cervantes, no, que nasceu em Alcalá de Henares, está muito perto de Madrid, é sede de uma das mais antigas universidades da Espanha, e foi aí precisamente, curiosamente, é interessante também numa universidade luterana, que se imprimiu aí a começos, finais do século XV, uma Bíblia políglota em 5 ou 6 idiomas, aí a Bíblia Complutense que se chama, não? É interessante, em efeito, começar a falar, digamos, da biografia de Cervantes mesmo, não somente da sua literatura, porque ele teve uma vida muito aventureira, não? Verdadeiramente com prisões, batalhas navais, ferimentos, enfim, muita incompreensão por a situação familiar que ele vivia. Então, precisamente, dos atrativos mais interessantes de Cervantes é ver como ele teve uma vida muito difícil, muito dura, mas, ao mesmo tempo, suas obras estão cheias de humor, de ternura, de compaixão, de muito sentimento humano que não refletem uma pessoa amargada, uma pessoa zombada com o mundo, tudo o contrário, não? Então, isso é dos grandes atrativos, precisamente, de Cervantes, não? A sua obra reflete a sua vida, mas com uma visão otimista do mundo, da vida, esperançada. Muito interessante também do ponto de vista filosófico, ético. Muito válido nos dias atuais ainda, né? Exatamente. Bom, eu quero a opinião dos dois a respeito, né? Porque a gente está aqui fazendo fronteira com a Argentina, com o Uruguai, temos também uma história, se a gente for resgatar a história do Brasil e até mesmo do Rio Grande do Sul, há proximidade e a ligação com a Espanha, né? Vocês conseguem enxergar isso, já que a gente está falando de língua especificamente, literatura, né? A gente tem proximidades com
a Espanha com o espanhol, com o castelhano, como a gente costuma falar aqui, que os argentinos falam, enfim. Vocês conseguem ver essa proximidade entre as culturas? Na experiência de ter vivido um ano lá, eu vivi na Andaluzia, né? E lá, com certeza, eu me deparei, assim, com várias situações que me mostravam, assim, essa forte relação que a gente tem com a Espanha. Me chamou muita atenção quando eu fui no Museu do Bandoleiro, em Ronda, e a primeira, digamos assim, o primeiro manequim, a forma como ele estava vestido, era uma roupa que eu, quando criança, via o gaúcho quando ele ia para um momento de festa. A roupa era igual. E eu olhei e disse assim, mas isso é um gaúcho? Mas um gaúcho em dia de festa? E não, daí claro, né? Não, essa aqui é a roupa, né, do bandoleiro. E aí, claro, daí tu começa a estudar e aí tu vê toda a conexão, né, que houve aqui no Rio Grande do Sul. Realmente, assim, entre os tratados, né, o cônsul pode falar melhor do que eu, mas esses momentos entre a discussão de Portugal e Espanha, de quem era dono dessas terras, independente do que estava escrito no papel, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, os espanhóis, né, ficaram muito próximos da gente. Inclusive, a introdução, acho que, do cavalo para o nosso estado, né? Verdade, o gaúcho. Entre as fronteiras, exato, né? Exato. Né? Inclusive da uva, porque você se lembra, as primeiras uvas foram plantadas nas missões por os jesuítas, por San Roque González, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente é curioso isto que tú dices, ¿no? Porque evidente quando cheguei aqui ao Rio Grande, eu havia passado antes por outras regiões do Brasil, então imediatamente percebi que o meu portunhol era compreendido, e inclusive quando você falava num espanhol puro, pois também a gente compreendia, coisa que não acontece no resto do Brasil, aunque sim em Santa Catarina um pouco. Eu acredito que isso se deve a esse elemento da cultura gaúcha, ¿no? Que tem um elemento hispânico fundamental, como dice Luis Coronel, ¿no? Porque, claro, a cultura gaúcha é uma cultura verdadeiramente internacional, é uma cultura compartilhada por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e um nexo comum é o origem hispânico. E se você vê, não somente vamos à questão das vestimentas, mas também, como digo, a questão do sotaque, muitas palavras, não, muitas canções, em onde se mistura muito o espanhol com o português, não, ou com o portunhol, e inclusive se você pensa na gastronomia, por exemplo, a olla podrida, ou se você pensa no truco, em jogos de cartas, ou inclusive em lendas. Pense que Simões Lopes Neto, agora no Santander Cultural, tem uma exposição magnífica de Simões Lopes Neto. Num dos seus contos gauchescos é o conto da Salamanca de Itaú. A Salamanca é uma lenda que vem da Espanha, não? E inclusive foi usada por Cervantes, não? Em Dom Quixote e em outros livros, como os entremeses. E se vocês veem, por exemplo, a edição dos... também em outras novelas exemplares de Hernán Isó, etc., traduzidas, aí vem muitas coisas de literatura também que se refletem na cultura gaúcha, não? Nas canções, etc. E eu acho que aí temos um ponto comum que está esquecido, que a gente não se percebe, que é um nexo comum de união. Eu acho que, do ponto de vista cultural, isso pode ser muito frutífero se vamos descobrindo essas raízes muito antigas, mas reais, não? Como a mesma Revolução Farroupilha, farrupos, harapos, não tem outra explicação. Vamos, sei que há muito debate entre os linguistas, não? Mas, em todo caso, a conexão com o mundo hispânico é muito clara, não? É evidente, né? Até informações que eu não sabia, por exemplo, da Salamanca, do Jaral. Bom, vamos agora entender o trabalho de cada um. Eu vou pedir, por exemplo, à professora, no caso das relações internacionais aqui na UBRA, a gente tem conexão com instituições de ensino na Espanha? Sim, não. A Espanha digamos assim, um destino tanto de interesse dos nossos alunos e professores para atividades, né, acadêmicas e de pesquisa, como nós também recebemos muitos alunos espanhóis, né, que vêm principalmente para a área de medicina veterinária e odontologia, certo? Sim. Então, a ideia do Sarau é o quê? É oferecer para a nossa comunidade acadêmica um contato inicial com essa questão da cultura, da gastronomia, da música. Por isso que a gente faz o Sarau, né, a ideia.
Esse sarau, inclusive, Bibs, ele vai ser diferente, porque geralmente até então a gente sempre fazia uma atividade de noite envolvendo música, dança, gastronomia. Esse ano a gente está começando meio-dia e vai até de noite. Então, por exemplo, a gente conseguiu uma parceria com um restaurante no prédio 1. Ele vai inserir alguns pratos típicos espanhóis no seu buffet. Às 2 horas a gente está com uma oficina de dança flamenca, né, ministrada pela bailaora Graziella, que é uma egressa, né, da Ubra e que vem, né, fazer um trabalho belíssimo de dança flamenca. No final da tarde a gente vai ter uma oficina de vinhos, né, que também foi assim apoiado pelo consulado para a nossa comunidade. No finalzinho da tarde, na cafeteria do prédio 1, a gerência estabeleceu que uma parte dos lanches vão ser tapas, né, para que os nossos alunos tenham contato com algumas tapas. E à noite é que vem o sarau. Daí a gente vai ter o varal literário, nós vamos ter assim apresentações de violão de um concurso, que eu acho que eu até pediria que o Consul falasse um pouquinho desse concurso que 2 meninos ganharam e vêm apresentar, dança flamenca, vai ter um debate, né, na parte de cinema, literatura e história da Espanha através da versão de 1992, de uma versão espanhola do Dom Quixote de La Mancha. Então, assim, a noite vai estar movimentada, mas a gente esse ano inovou fazendo desde o meio-dia, fazendo várias ações pequenas, mas no sentido assim, de permitir que toda a nossa comunidade acadêmica, ela saboreie realmente, né, a Espanha de Cervantes, que ela comece, porque nós temos esses convênios. Só para você ter ideia, a gente tem 10 universidades espanholas que desenvolvem algum projeto de parceria com a Ubra. Né? Tanto, volto a dizer, alunos vindos, nossos alunos indo, e fora a questão agora tecnológica. Agora, semana passada, né, o nossa Ubratec assinou com a rede valenciana, né, com a rede de parques tecnológicos de Valência, uma parceria que isso vai resultar muita coisa legal para nós. Bom, infelizmente o tempo correu tão rápido. Quando a gente fala sobre cultura, a coisa, né, se expande de tal forma o assunto. Tivemos uma aula aqui com o Consul a respeito da cultura espanhola, especialmente na área de literatura. Eu quero deixar um convite para o Consul para que ele possa voltar e falar sobre o trabalho do consulado especificamente aqui no programa, né, e um pouquinho mais sobre a cultura espanhola. E já agradeço de antemão a presença dos dois e a honra de receber o Consul aqui no nosso programa. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado a vocês, disponível para quando vocês queiram, porque nos prestigia muito estar na Ubra, nesta universidade, especialmente neste ano também importante para vocês, que é o 500 aniversário, não, da morte do fundador Martinho Lutero. Bom, já está feito o convite, eu quero mais tempo, porque tem tanta coisa para a gente falar sobre a cultura espanhola, mas fica o tempo final para a gente fazer o convite oficial, não é verdade, professora? Não, o convite oficial é esse, que é a nossa comunidade acadêmica, mas também a comunidade aqui ao redor da nossa universidade, porque todas as atividades, elas são abertas, né, para o público externo. Então, realmente, assim, quem quer conhecer um pouquinho, curtir um pouquinho, né, de tão gostosa e especial que é a Espanha, que venha passar o dia amanhã conosco ou em algum dado momento, né, Bives, que venha nessas atividades. A programação toda está no portal da Ubra, então dá para saber horário a horário o que vai estar acontecendo, e o Consul também vai estar aí, né, conosco, prestigiando e também contando mais e também contribuindo, né, com informações sobre o seu país. É uma aula, vai ser uma aula fantástica. A simpatia é impressionante, Consul. Seja bem-vindo. Os esperamos amanhã. Olha só, isso está mas esperamos, está maravilhoso. É fantástico. Olha, não estou implicando com meus amigos argentinos, tá? Mas o sotaque eu acho maravilhoso. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos. Graças.